Depois de conhecermos Poimandres, o deus hermético, hoje vamos dar continuidade no corpus hermético. Então eu vou fazer um vídeo no mesmo estilo do vídeo anterior, falando com vocês sobre o corpus hermético, mas de uma forma mais fácil de se entender. É o que eu estou tentando fazer aqui, para mim também aprender junto com você. Então no primeiro vídeo, nós acompanhamos o início da visão do Hermes Trismegisto. Enquanto Hermes estava em um estado profundo de contemplação, surgiu diante dele uma presença gigantesca chamada Poimandres. Poimandres se apresentou como o Nous, a mente divina, e prometeu ensinar a Hermes como toda a realidade havia começado. Hermes contemplou a luz infinita. Depois viu surgir uma obscuridade semelhante a uma serpente, que se transformou em uma natureza úmida, caótica e ainda sem forma. Da luz desceu o Verbo, e os elementos começaram a se separar. O fogo e o ar subiram, enquanto a água e a terra permaneceram abaixo. Mas aquela era apenas a visão. Agora, Poimandres começava a explicar para Hermes o que tudo significava, ou seja, tudo aquilo que ele estava presenciando significava. Então Poimandres revela sua identidade. Poimandres pergunta: compreendeste o que essa visão significa? E Hermes admite que ainda não compreendeu completamente. Então Poimandres responde: então luz sou eu, Nous, teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida, que apareceu fora da obscuridade. Aqui aparece uma informação mais importante do capítulo. Uma das informações mais importantes do capítulo, né? A luz contemplada por Hermes não representava só uma claridade física, ela representava o próprio Nous, a inteligência divina, anterior a qualquer coisa material, a qualquer universo material. Antes da terra, da água, do fogo, das estrelas e de qualquer forma física, já existia uma consciência. Essa é uma ideia fundamental do hermetismo. A matéria nunca vem primeiro. O que vem primeiro é a mente. O universo visível seria, portanto, uma manifestação de uma realidade inteligente e invisível. É como se Poimandres dissesse: antes de existir alguma coisa material, já existia aquilo que podia pensar, conhecer e dar ordem a todas as coisas. Eu acho interessante essa parte do hermetismo, que ela se conecta com outras coisas muito interessantes de outras áreas, como por exemplo o próprio espiritismo, e obviamente bebeu sim do hermetismo, né? E outras doutrinas, outras filosofias que falam sobre o eu espiritual, né? Que mostram pra gente que aqui a gente está envolvido apenas pelo invólucro carnal e que a nossa verdadeira essência, ela é espiritual, sem a parte carnal. A parte carnal é parte da gente, né? É algo que todos nós vamos passar em algum momento. Todos os seres vão passar ou não por essa parte carnal, né? Acredito que alguns seres eles passaram apenas uma vez pela sua encarnação e não vão passar nunca mais pela parte física. E tem seres que são pura luz, tem diversos tipos de seres diferentes. O que é o Verbo? Poimandres continua: o Verbo luminoso, saído do Nous, é o Filho de Deus. No primeiro vídeo nós vimos que o Verbo ele descia da luz sobre a natureza caótica. Agora descobrimos sua origem. Ele procede do próprio Nous. O que podemos entender da seguinte maneira: o Nous é a inteligência ou a mente divina. O Verbo é a expressão dessa inteligência. A natureza é aquilo que recebe essa expressão e assume uma forma. Uma comparação simples seria pensar em alguém que deseja construir uma casa. Primeiro existe a ideia na mente. Depois essa ideia precisa ser expressa por meio de um projeto, de medidas e instruções. Finalmente, a matéria é organizada de acordo com esse projeto. Evidentemente, o texto se trata de algo muito maior, mas a lógica é parecida, dá para explicar um pouco melhor para deixar mais claro. O Nous é a origem da ideia. O Verbo expressa e transmite essa ideia.
e a natureza é organizada a partir dela. O verbo não deve ser entendido aqui simplesmente como uma palavra falada. Ele representa o princípio racional e criador que transforma o caos em ordem. É aquilo que dá sentido, proporção e direção a toda a matéria. O que vem em ti, vê e ouve. Depois, Poimandre diz algo ainda mais profundo. Conhece o que quero dizer através do que em ti vê e ouve. O teu íntimo é o verbo do Senhor e teu nous é o Deus Pai. Essa passagem aproxima o ser humano da própria estrutura divina. Poimandres está dizendo que existe em Hermes e, simbolicamente, em cada ser humano, uma capacidade interior de perceber a verdade. Não se trata simplesmente dos olhos físicos ou dos ouvidos do corpo. É aquilo que dentro de nós percebe que estamos vendo, aquilo que sabe que estamos pensando, a consciência que observa nossos próprios pensamentos. O texto chama essa inteligência interior de nous. Por isso, a busca de Hermes por Deus acontece apenas olhando para o céu ou procurando alguma entidade fora de si. Ela também acontece através do conhecimento da própria consciência. Essa é uma das mensagens mais fortes do hermetismo. Conhecer a dimensão mais profunda de si mesmo é também aproximar-se do princípio divino. Olha só, que forte, né? Conhecer a dimensão mais profunda de si mesmo é também aproximar-se do princípio divino. Então, conheça a você mesmo e você chegará a Deus. Esta união se chama vida, né? Poimandre explica que o nous e o verbo não estão separados. Não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. Essa frase aparece repetida no trecho, provavelmente para enfatizar sua importância, claro. A vida nasce da união entre a consciência e sua expressão. O nous conhece. O verbo manifesta aquilo que é conhecido. Uma representa a inteligência divina, o outro representa sua ação criadora. Embora o texto faça uma distinção entre eles para facilitar a explicação, Poimandres afirma que, em sua essência, eles permanecem unidos. A criação não seria resultado de uma matéria agindo por acaso. Ela seria o resultado da inteligência, tornando-se expressão, ordem e vida. Poimandres pede que Hermes fixe seu próprio espírito sobre a luz. Em seguida, olha diretamente para ele durante bastante tempo. Hermes diz que chegou a tremer diante de sua aparência. Quando Poimandres eleva a cabeça, Hermes contempla uma nova visão dentro do próprio nous. Ele vê a luz transformada em um número incalculável de potências, formando um mundo sem limites. Esse não parece ser ainda o nosso universo físico. Hermes está contemplando aquilo que o texto chama de forma arquetípica. Um arquétipo, nesse contexto, é um modelo original, literalmente. Arquétipo quer dizer que é um modelo original. É a forma perfeita que existe antes de sua manifestação material. Imagine, por exemplo, que um arquiteto desenvolva completamente um edifício em sua mente e em seu projeto, antes de colocá-lo no papel. Ou melhor, antes de colocar ele de pé, né? O edifício material seria a manifestação de um modelo anterior. Para o hermetismo, o universo também possui um modelo anterior. Primeiro, existe o mundo inteligível, presente no nous. Depois surge o mundo sensível, que podemos ver e tocar. Dentro desse mundo sem limites, Hermes observa o fogo envolvido e contido por uma força poderosa. O fogo não desaparece e também não se espalha de maneira descontrolada. Ele alcança um equilíbrio. Esse detalhe mostra que as forças da criação não são necessariamente destruídas quando o universo é organizado. Elas são contidas, equilibradas e colocadas em seus devidos lugares. O fogo representa uma força ativa, transformadora e potencialmente caótica. Quando submetido à ordem divina, ele
passa a participar na harmonia do universo. A criação, portanto, não acontece apenas pelo surgimento de novas coisas. Ela acontece quando as forças que antes estavam desordenadas encontram um equilíbrio, limite e propósito. Poimandres pergunta: viste no nous a forma arquetípica? O pré-princípio anterior ao começo sem fim? E veja que palavra difícil, né? Que frase difícil de interpretação. Essa frase ela parece contraditória, inclusive, mas sua intenção é justamente apontar para algo que estaria além da nossa compreensão, da nossa noção comum de tempo. Quando pensamos em começo, imaginamos um primeiro momento, algo que aconteceu antes de tudo. Mas Poimandres está falando de um princípio que não começou em determinado momento. Ele existe antes do tempo e antes do próprio universo. A forma arquetípica é chamada do pré-princípio, porque contém o modelo de criação antes que a criação física aconteça. É o plano eterno dentro da mente divina. Hermes então pergunta: de onde surgiram os elementos da natureza? Poimandres responde que eles surgiram da vontade de Deus. A natureza recebeu o verbo, contemplou o belo mundo arquetípico e procurou imitá-lo. Aqui, a natureza não aparece apenas como matéria, completamente passiva. Ela recebe a imagem do mundo divino e produz um mundo ordenado segundo aquele modelo. Temos, portanto, dois níveis de realidade: o mundo arquetípico, perfeito e intangível, existente no nous, o mundo sensível, formado pela natureza, segundo o modelo superior. O nosso universo seria uma espécie de imagem material de uma ordem que já existe no plano divino. Quando o texto usa a palavra imitação, isso não significa necessariamente uma cópia falsa. Significa que o mundo físico manifesta, dentro das limitações da matéria, uma ordem superior. Deus como masculino e feminino. O texto diz: o nous, Deus sendo macho e fêmea, existindo como vida e luz. Isso não significa que Deus possua um corpo masculino e feminino. A expressão indica que o princípio divino reúne em si mesmo as duas capacidades necessárias para gerar: a capacidade ativa e a capacidade receptiva. Deus não precisa de alguma coisa exterior para criar, porque contém em si a totalidade. Por isso, o nous é apresentado como vida e luz. A luz representa consciência e inteligência. A vida representa o poder de gerar e manifestar. Essa união faz com que o primeiro nous produza, por meio de sua palavra, um segundo nous. Esse segundo nous é chamado de demiurgo. A palavra demiurgo pode ser entendida como construtor, artífice ou organizador do mundo. É importante não confundir automaticamente esse demiurgo com a entidade maligna. Em algumas correntes gnósticas posteriores, ou seja, depois, o termo ganhou um significado negativo, mas nesse trecho do corpus hermético ele aparece como uma potência divina responsável pela organização do cosmos. O primeiro nous contém o modelo eterno da criação. O nous demiurgo trabalha com o fogo e o sopro para organizar o mundo sensível segundo este modelo. Ele não cria necessariamente a realidade a partir do nada. Sua função é dar ordem, estrutura e movimento ao que estava sem forma. É como um artesão cósmico que contempla o projeto existente na mente divina e organiza o universo de acordo com ele. O nous demiurgo cria 7 governadores. Criou 7 governadores, os quais envolvem nos seus círculos do mundo sensível. O seu governo se chama o destino. Esses 7 governadores são geralmente relacionados às 7 esferas planetárias conhecidas na antiguidade como Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Para a cosmologia antiga, esses astros não eram apenas corpos distantes. Eles representavam forças que influenciavam no ciclo da natureza, do tempo, o temperamento e o acontecimento da vida humana. Seu governo é chamado de destino. Isso significa que dentro do mundo material, a vida está submetida a ciclos,
movimentos e leis. Nascimento, crescimento, envelhecimento, transformação e morte fazem parte dessa ordem cósmica. Mais adiante o texto explicará de que maneira o ser humano participa desse sistema e, ao mesmo tempo, carrega dentro de si algo que vem de uma realidade superior. Esse será um dos pontos mais importantes da continuação. O Verbo de Deus deixa os elementos inferiores e sobe até a região pura da natureza. Ali, ele se une ao Nous Demiurgo. No texto, explica que essa união acontece porque os dois possuem a mesma substância. O Verbo é a razão criadora que procede no primeiro Nous. O Demiurgo é a inteligência que organiza o cosmos. Ao se unirem, eles colocam as esferas celestes em movimento e estabelecem a ordem racional do universo. Nesse ponto, a parte superior da criação recebe a inteligência, movimento e organização. Já os elementos inferiores, principalmente a terra e a água, permanecem entregues a si mesmo. O trecho termina dizendo que os elementos inferiores ficaram. O texto diz: desprovidos de razão, de forma e nada mais eram que simples matéria. Isso não significa que a matéria seja necessariamente má. Ela é apresentada como aquilo que, sozinha, ainda não possui organização consciente. A matéria oferece a possibilidade de manifestação, mas precisa receber forma, proporção e inteligência. Podemos resumir esse processo assim. Primeiro, no princípio existe o Nous, a mente divina. Segundo, dentro do Nous existe o modelo arquetípico do universo. E 3. Do Nous procede o Verbo, a razão criadora. 4. A natureza contempla o modelo divino e procura imitá-lo. 5. Surge o segundo Nous, o Demiurgo, organizador do cosmos. 6. O Demiurgo cria os 7 governadores e estabelece os movimentos do destino. 7. O Verbo une-se ao Demiurgo e transmite a razão à parte superior da criação. 8. Os elementos inferiores permanecem como matéria, aguardando forma e organização. Essa parte do corpus hermético apresenta uma visão muito diferente da ideia do que o universo nasceu de uma matéria completamente sem propósito. Para Poimandres, a origem de tudo está na consciência. Primeiro existe a mente divina, dentro dela existe o modelo perfeito do universo, depois, através do Verbo e do Demiurgo, esse modelo começa a assumir forma no mundo material. O universo físico seria, portanto, o reflexo visível de uma ordem invisível. Mas até aqui, Poimandres explicou apenas a formação do cosmos. Ainda falta surgir uma figura fundamental, o ser humano. E, segundo o texto, o nascimento do homem mudará completamente a relação entre o mundo divino e o mundo material. Porque o homem não será apresentado apenas como mais uma criatura da natureza. Ele carregará dentro de si a imagem do próprio Nous. E é isso que veremos na próxima parte da visão de Hermes Trismegisto. Esse é um estudo que eu estou fazendo aqui, pessoal, tá? Eu não li o Corpus Hermético completo, eu estou lendo com vocês. É um livro difícil de leitura, eu tentei ler em um primeiro momento e eu não entendi nada, praticamente. Então, tudo que eu entendia em relação ao corpus hermético era quando eu via palestras, quando eu via uma pessoa com muito mais estudo do que eu, obviamente, explicando, mas eu estou conseguindo fazer uma coisa interessante aqui para que o público consiga entender junto comigo do que se trata esse livro tão maravilhoso, tão falado pelos grandes espiritualistas. Posso citar aqui o Wagner Borges, posso citar aqui a Lúcia Helena Galvão, posso citar aqui alguns ocultistas, como por exemplo o Frater Magog, posso citar aqui o Frater Cassiano Camilo Compostela. São pessoas que passam muita credibilidade nesse meio da espiritualidade, né? O próprio Saulo Caldeirão, creio que já citou em algum momento o Corpus Hermético, não estou recordando. E eu aguardo vocês para um terceiro vídeo, né? Esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo. Vou dar continuidade com essa série porque eu estou gostando muito de fazer. Só peço que se inscreva. É um tipo de conteúdo que não tem um público abrangente. Eu faço de coração mesmo, porque eu realmente estou estudando isso há alguns anos. E o hermetismo eu queria estudar mais profundamente. Eu não queria só ficar no Kybalion, né? O Kybalion é um ótimo livro,
óbvio. Vejo muitas pessoas criticando, não sei porquê, o Caibalion, porque é um livro que abre a mente de muita gente positivamente, coisas que abrem nossa mente positivamente, não tem porquê ser criticado, né? Então, eu recomendo para todo mundo. Agradeço aos comentários, algumas pessoas sugeriram algumas dinâmicas melhores para edição. Quando eu não conseguir fazer dinâmicas muito boas, edições muito complexas, vai ter uma gameplay de fundo e eu espero que as pessoas assistam mesmo assim. Vou deixar aqui na descrição o primeiro e o segundo vídeo, caso você não tenha visto. O primeiro vídeo, quando iniciei, foi falando por que o Sol e a Lua hermético têm rosto. Eles não têm uma relação direta com a ordem cronológica dos vídeos sobre corpos herméticos, mas vai estar aqui na descrição também, juntamente com o link direto para comprar o livro na Amazon. Você estará apoiando diretamente esse canal. Até um próximo vídeo.